Bom, em meio à guerra, à tragédia humanitária das pessoas que tentam deixar a Ucrânia em direção a países como a Polônia e também a Romênia, como é que essas nações que fazem fronteira com a Ucrânia estão acompanhando o confronto e também se preparando cada vez mais para receber essas pessoas? E a gente conversa agora sobre esse assunto com o Giovanni Spinelli, que é especialista em inteligência, consultor independente da OTAN, que está na Itália, mas estava na Polônia na semana passada. Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, bem-vindo. Inicialmente eu te pergunto como é que foi essa experiência de estar no país mais próximo à Ucrânia e eventualmente conversando ou vendo pessoas que deixaram a Ucrânia recentemente em direção a outros países. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. É uma situação bastante complexa, porque tem um volume de pessoas que estão nos deixando o país que não tem um volume extremamente elevado. E será muito difícil, será um grande desafio pela Europa, principalmente pela Europa, para o mundo inteiro, gerenciar essa grande imigração de esses prófugos de guerra que fogem praticamente de uma situação de altíssimo risco. Porque os confrontos estão sendo sempre mais frequentes. Muitos objetivos que estão sendo atingidos pelas forças armadas russas são objetivos civis, não militares, nem estratégicos, nem táticos. Porém, a população civil está sendo atingida continuamente da uma ação que está mudando dia por dia, porém um grande volume de pessoas estão saindo das várias áreas da Rússia, porque claramente ficaram, envolvidos no confronto, estão conseguindo, estar conseguindo por terra, com o próprio carro, até com o trem, chegar àquele que seja os países mais próximos, como a Polônia, a România. Mas a situação é muito complicada, também pelas operações de gerenciamento desse grande volume de pessoas, que são crianças com mais, principalmente são mulheres, são família, mulher com filhos, porque os homens não possam deixar o país porque são obrigados a se unir aos grupos ou exércitos ou aos grupos de proteção territorial. Isso aqui é uma coisa muito complicada, extremamente complicada, uma situação que não sabemos até essa confliction, o ponto mais alto da confliction ainda não foi alcançado, porém as próximas semanas serão decisivas para entender a duração desse conflito entre Ucrânia e Rússia, tomara que fica entre eles dois, que não tive o envolvimento de outros atores internacionais, como poderia ser os países da OTAN. Seu Giovanni, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina, o microfone, por favor. Cristina Grêmio participando também da entrevista aqui no Jornal da Manhã. Agora sim. Desculpe. Giovanni, bom dia. Pegando essa última fala tua sobre a gente não ter certeza, ninguém ter certeza da possível duração dessa guerra, mas a gente já ouve outros países integrantes da OTAN, Estados Unidos especificamente, falando em 40 mil soldados de prontidão e impossíveis decisões nos próximos dias de outros países entrarem através de homens, fornecendo homens e não só armamento, como já vem sendo feito para a Ucrânia. Até que ponto você acha que isso pode acirrar, só as declarações, só essas declarações podem acirrar ainda os ânimos de Vladimir Putin para entrar com investidas maiores ainda e prejudicar ainda mais a Ucrânia, e até que ponto os países vizinhos da Ucrânia poderiam receber uma leva ainda maior de refugiados, que você já coloca como um ponto crítico dessa guerra? Todos os países da OTAN estão em alerta máxima. Muitos soldados dos vários países estão se reforçando aquele que é o lado oeste, praticamente, da OTAN, países como a Romênia, como a Polônia, como principalmente as repúblicas bálticas, que são Estônia, Lituânia,
Letônia, que são os países que podem ser principalmente os alvos de uma potencial agressão da parte da Rússia. Claramente, seja bem claro, a Rússia está tendo muita perda de soldados nesses confrontos. Praticamente só ontem tem notícia que superam mais de 8 mil pessoas, 8 mil soldados morreram nessas poucas semanas de confronto. Isso aqui é um dado muito importante, porque é uma perda importante, também porque o exército ucraniano, junto com as forças de segurança territorial, que são cidadãos ucranianos, receberam um equipamento de altíssimo nível, um treinamento que já vai na frente, já foi dado a partir de 2014 da parte da forças da OTAN e da comunidade internacional de inteligência. Então, isso aqui poderá ter uma incrementação das forças, dos ataques da parte dos russos. Por quê? Porque as perdas estão sendo muito altas. Muita cidade não foram ocupada ainda dos russos, porque a escolha de tomar a cidade é uma escolha muito complexa, onde a potencialidade de perder muitos homens é muito alta, porque claramente as forças ucranianas estão lutando sobre 3 modalidades: uma modalidade convencional com o exército, uma modalidade de insurgência dentro da cidade e de guerrilha dentro das áreas rurais. Então, as coisas vão ser muito complicadas e claramente o volume de pessoas que sairão do país, acredito que vai ter uma tendência de aumento. Giovanni Spinelli, especialista em inteligência, consultor independente da OTAN. A pergunta agora de Ricardo Salles. Giovanni, bom dia. Quais são os equipamentos mais importantes que os ucranianos têm recebido das forças militares do Ocidente para utilização? Com certeza, todas aquelas plataformas para os combates contra o carro e contra o avião. Estamos falando de lançador de foguete de míssil Stinger contra avião, provavelmente também míssil para combate contra o carro de combate de tipo Spike, de produção israelense, mas também Javelin, AT-4. Principalmente estamos falando de armamentos ligados aos combates contra o carro e contra o avião, que fazem uma diferença incrível. Quando a gente ouve notícias... Pode concluir, Giovanni, perdão. Mas também aparelho de telecomunicação de altíssima tecnologia e também, claramente, armamento leve de infantaria, que foram praticamente fornecidos às forças e também ao cidadão comum, que está sendo um protagonista, um ator muito importante nesse conflito. E, Giovanni, quando a gente ouve discussões com relação a uma possível terceira guerra mundial, o senhor acha que isso seria realmente possível? Quando o senhor diz que o ponto mais alto dessa crise, desse conflito ainda não aconteceu, qual poderia ser esse ponto mais alto? E a OTAN ainda sai mais fortalecida depois dessa crise no leste europeu? Volta a se reavaliar? Com certeza, isso aqui é uma coisa que eu fico muito, fiquei muito surpreendido desse grande erro de tipo estratégico e tático da parte do presidente Putin, que foi a invasão da Ucrânia. A invasão da Ucrânia não fez algo que reforçar a União Europeia e também os laços da OTAN. A OTAN hoje é mais forte de quanto era um mês atrás, também porque, vamos falar claramente, os financiamentos nos armamentos que a OTAN cada ano tem é de mais de $1 trilhão, porém não tem capacidade. A capacidade sobre o campo de um eventual confronto é netamente superior às forças russas ou a outros aliados que a Rússia se juntariam com a Rússia. Mas de qualquer jeito eu excluo, tirando se não tem qualquer tipo de violação do artigo 5 da OTAN, que possa ter uma guerra mundial. É uma coisa que cada um de nós vamos torcer que não aconteça, claramente.
Conversamos aqui nesta edição do nosso Jornal da Manhã com Giovanni Piero Spinelli, que é especialista em inteligência, consultor independente da OTAN. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela atenção. Bom trabalho. Obrigado a vocês.